Fala, condutor, seja muito bem-vindo a mais um curso da Escola de Trânsito. Hoje nós vamos fazer o curso de Primeiros Socorros, então sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gilvan Mendes e nós vamos dar início então ao nosso curso de Primeiros Socorros, voltados a acidentes no trânsito. Então vamos começar com o conceito, o que são primeiros socorros. Então, primeiros socorros são os cuidados imediatos prestados a uma pessoa ferida ou em situação de risco, até a chegada do atendimento médico especializado. Então, preservar vidas, evitar agravamento das lesões e aumentar as chances de sobrevivência. Então, quem já é meu aluno já sabe que a gente sempre inicia com princípios. Por quê? Porque com base nos princípios nós vamos dar entendimento a todo o conhecimento. Então, o conceito de primeiros socorros são os cuidados imediatos a uma pessoa que não pode cuidar de si mesma. E no trânsito, pelo motivo dos acidentes, né, são comuns, então em muitas situações vocês vão se deparar com pessoas, né, acidentadas que não podem cuidar de si mesmo. Então esse curso aqui é voltado especificamente aos primeiros socorros voltados a um acidente de trânsito. Nós vamos ter primeiros socorros voltados a um ambiente escolar, igual temos a Lei Lucas. Nós vamos ter primeiros socorros gerais, né? Então esse daqui nós vamos falar especificamente de primeiros socorros voltado a acidentes de trânsito. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui e está vendo pela primeira vez um curso da Escola de Trânsito, eu sou bombeiro militar aqui do Rio Grande do Sul e professor da Escola de Trânsito. Então eu vou conseguir passar para vocês especificamente, né, que é a área que eu atuo, certo? Então ficou bem explicado o conceito de primeiros socorros e vamos dar andamento. Então, dito o que é primeiros socorros, nós temos que falar o que é omissão de socorro, né, que é tu deixar de prestar o socorro a alguém. Então o que é omissão de socorro? Omissão de socorro. Todo condutor tem o dever legal de prestar socorro às vítimas de acidente de trânsito. Né? Então você sim está envolvido no acidente ali, né? A legislação fala que nós temos o dever de prestar socorro às vítimas de acidente de trânsito. Então, definição legal: deixar de prestar assistência a uma pessoa em situação de perigo grave e eminente. Quando possível fazê-lo sem risco pessoal, configura crime de omissão de socorro. Né? Então, você se envolveu no acidente, você pode prestar, você pode ajudar aquela pessoa e você deixa de fazer. Essa é a definição de omissão de socorro, tá? Então, o que a lei exige? Que todo condutor deve prestar socorro às vítimas de acidente de trânsito. Mesmo que não tenha conhecimento especializado, é obrigatório acionar o resgate e a sinalização. Então, aqui fica claro que o atendimento, a prestação de socorro não seria especificamente tu ir lá socorrer a vítima. É um conjunto de fatores, que é o que nós vamos aprender aqui no curso, são um conjunto de medidas, tá? Existe uma sequência para isso. Então, a sequência desse conjunto de medidas que vai configurar a prestação de socorro. Porque o socorro pode ser prestado de forma efetiva, de forma eficiente, de forma correta, e ele pode ser feito de forma incorreta. Então o curso é especificamente para isso, para mostrar exatamente o que você deve fazer de maneira correta e efetiva, e as formas de você não fazer, né, ou fazer ela de forma incorreta. É isso que nós vamos abordar no decorrer desse curso, tá? Então a base legal para isso, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro no seu artigo 176, tá? Que fala que deixar de prestar socorro à vítima é uma infração gravíssima, tá? Então nós temos a parte de infrações, que seria a parte administrativa, e nós temos o CPB, que fala no seu artigo 135, omissão de socorro pode resultar em detenção de 1 a 6 meses. Então aqui nós temos a parte criminal, assim como nós temos a parte administrativa, que seria deixar de prestar socorro à vítima de trânsito. Nós temos a parte penal, que fala, né, do crime de omissão de socorro, que pode resultar em detenção de 1 a 6 meses, certo? Então vamos para as penalidades. Então as penalidades aplicadas na parte administrativa: multa gravíssima, 7 pontos na CNH, suspensão do direito de dirigir, né, e a possibilidade de vir responder na esfera criminal, tá? A responsabilidade é de todos, dos condutores presentes no local, tá?
Então, acho que definimos bem, né, o que seria uma omissão de socorro, né? Daí ali embaixo, ó, por dentro do código do CTB, tá? No artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, estabelece que o condutor de um veículo não será preso em flagrante, nem terá fiança exigida se prestar pronto e integral socorro à vítima em acidentes de trânsito. Então, muitas vezes a gente observa na TV, não sei se vocês já viram alguma notícia, de um atropelamento, o condutor atropelou 5 pessoas, atropelou vários ciclistas e às vezes presta o socorro e ele só entra na delegacia e acaba saindo. Por quê? Porque ele não pode ser preso. Se você, por isso que o que fala o artigo 301 do CDB? Que todo condutor que presta socorro, ele não poderá ser preso em flagrante. Tá? Então por isso que a gente vê, às vezes no noticiário, aquele condutor que acabou cometendo um acidente e acabou envolvendo várias pessoas ou até mesmo acidentes graves e ele acabou prestando socorro, ele não vai ser preso por esse artigo 301 do CTB, certo? Vamos lá. Sequência básica de ações no acidente. Siga esta sequência de ações para garantir a segurança das vítimas e evitar novos acidentes. Então esse é o slide mais importante da aula. Por quê? Porque ele vai ter os 3 passos, né, corretos e efetivos que toda pessoa deve fazer ao se deparar ou se envolver num acidente de trânsito. Quais são eles? Primeiramente, você visualizou o acidente ou você se envolveu no acidente e tornou a consciência, tá? E não precisa de atendimento, certo? Então você, se deparando com o acidente ou com essa cena, você vai fazer o quê? Primeiramente, sinalizar o local corretamente. Sim, o primeiro passo é sinalizar o local. Por quê? Tá? Porque um local não sinalizado não é um local seguro. Então, por mais que já tenha acontecido um acidente, nós devemos pensar, nós devemos anular as possibilidades de acontecer um novo acidente e acabar aumentando o número de vítimas. Então, o que acontece? Com a sinalização, nós vamos acabar protegendo as pessoas que já se envolveram no acidente e proteger as pessoas que estão utilizando a rodovia e as vias de trânsito, certo? Então, o primeiro passo sempre vai ser sinalizar o local do acidente de forma clara, de forma precisa. Depois nós vamos aprender como nós vamos sinalizar, mas o primeiro passo vai ser sempre sinalizar. Segundo passo, após sinalizado, nós vamos acionar o socorro imediatamente, certo? Então nós temos que ligar para os números de emergência, que também nós vamos aprender depois, para quem, como, quando, quais informações, tudo isso vai ser abordado, vai ser tema do curso aqui. Então, sinalizamos o local, acionamos o socorro correto e depois nós vamos, logo após acionar o socorro, que nós vamos avaliar as vítimas. Então, depois de sinalizado e acionado o socorro, que nós vamos nos preocupar com as vítimas. Ah, mas não é errado isso? Não, pessoal, não é errado. Errado é você ir diretamente ao passo 3, que seria avaliar as vítimas, tá? Porque senão você vai colocar todo mundo em risco. Não seguindo a sequência correta, você vai se colocar em risco. Você vai colocar em risco a própria vítima, você vai colocar em risco os usuários da rodovia, das vias. Então, mais pessoas vão ser colocadas em risco se não acontecer a sinalização e o acionamento do socorro correto. Ok? Então, acionamos socorro, sinalizamos o local, acionamos socorro e logo após nós vamos socorrer a vítima. Então agora vamos entrar dentro de cada uma das sequências para que nós possamos aprender, certo? Quais são os passos dentro de cada uma. Dentro da sinalização do local, nós temos que fazer a proteção essencial, certo? O que é ela? A sinalização adequada previne novos acidentes e protege todos no local. Então,
sigamos essas orientações. Aqui nós vamos dividir uma sinalização que é feita durante o dia e uma sinalização que é feita durante a noite, tá? Por que isso? Porque durante o dia nós vamos utilizar algumas coisas, alguns objetos, né? E durante a noite nós vamos dar preferência a outro tipo de material e outro tipo de objeto. Não adianta nós colocar um galho de uma árvore, vou dar um exemplo negativo, nós vamos pegar um galho de uma árvore, que ele não brilha, ele não tem luz, tu não consegue enxergar, para te colocar de noite. Por quê? Porque tu vai acabar, você não vai enxergar e você vai passar por cima do galho. Agora, de dia, se você colocar um galho de um tamanho razoável no centro da rodovia, todo mundo vai enxergar. Então vai chamar atenção e as pessoas vão reduzir a velocidade. Então esse entendimento que eu quero que vocês tenham. O que nós vamos usar durante o dia e o que nós vamos usar durante a noite. Então de dia, tá? Nós vamos usar o pisca-alerta dos veículos, que é uma forma que é de fácil visualização e de entendimento a todo mundo. Se tu vê um carro com pisca-alerta, tu vê que está acontecendo alguma coisa errada. Nós podemos utilizar, tá, galhos de árvore, objetos coloridos, tá, o triângulo de emergência, que é obrigatório em todos os veículos. Então tudo isso vai poder ser utilizado durante o dia. O que a gente mais costuma enxergar nas rodovias? O galho de árvore, né? Então acho que todo mundo aqui já passou por um próximo a um acidente e viu que tinha um monte de galho de árvore ali, de arbusto, né, no centro da rodovia ou no canto, que acaba chamando a atenção e tu começa a reduzir a velocidade e se aproximar de um possível acontecimento, que na maioria das vezes é um acidente. E três, depois, se caso tenham pessoas disponíveis no local, elas podem também, com panos coloridos, com alguma coisa que chame atenção no acostamento, alertar, né, os condutores, sempre acenando de frente ao fluxo, tá? Então você coloca pessoas a uma distância razoável, né? Normalmente o que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar a velocidade da rodovia. Então se você está numa rodovia que é 80 km por hora, você vai contar do local do acidente 80 passos largos de um adulto, né, em direção a um sentido do fluxo e 80 passos em direção ao contrário fluxo, certo? Então é a partir de lá que começa a sinalização, tá? Nunca você vai sinalizar muito próximo do local do acidente, você vai sempre utilizar essa distância da velocidade máxima do local. Se é 80 km por hora, você vai utilizar 80 metros, né, para um lado e 80 metros para o outro. Se é 100 metros para um lado, 100 metros para o outro. E se tiver noite, chovendo, neblina, né, neve, condição adversa, você vai dobrar a distância. Então se era 100 km, você vai agora andar por 200 km para você iniciar a sua sinalização. E sempre que for próximo de uma curva, né, lembre-se de iniciar a contagem após a curva. Não adianta nós sinalizar até a curva, porque aquele condutor que vem e faz a curva vai se deparar de frente com o acidente e vai acabar ocasionando aí demais acidentes. Então prestem atenção nisso daí. E à noite, o que nós vamos usar? É lógico que de noite nós vamos dar preferência para luz, lanterna, farol, tudo que brilha, né, tudo que chama atenção à noite nós vamos usar para sinalizar um acidente à noite. Então pisca-alerta, faróis do veículo, né, objetos luminosos, celulares, luzes, lanternas, tudo isso nós vamos usar para sinalizar à noite. Durante o dia nós vamos dar preferência, né, para os materiais como galhos de árvore, panos coloridos, etc. Então atenção, a sinalização correta pode evitar novos acidentes e salvar vidas. Sua ação faz diferença. Então nos deparamos com qualquer tipo de acidente, nosso primeiro passo é sinalizar o local e tornar essa proteção essencial. Nós vamos proteger as vítimas, nós vamos proteger os usuários, nós vamos proteger a nós mesmos, certo? Então, muito importante isso aí. Sinalizamos, agora nós vamos para o acionamento do socorro. Então os números da emergência tem que estar na ponta da língua, pessoal, tá? Saiba quem chamar em situações críticas. Então o que acontece? 190, né, é o número nacional da Polícia Militar em todos os estados,
mais especificamente no Rio Grande do Sul é a Brigada Militar, né? Então ligou 190, vai cair na Polícia Militar. Ligou 191, nós vamos estar acionando a Polícia Rodoviária Federal, que são aquelas responsáveis pelas rodovias federais. Ligando 192, nós vamos estar acionando a SAMU, também é um número nacional conhecido em todo o Brasil aí, né, que ela presta serviços médicos, né, e de resgate. Ligando o 93, nós vamos estar acionando o Corpo de Bombeiros, tá? Ligando o 199, nós vamos estar acionando a Defesa Civil, tá? Em caso de desastre, deslizamento de rodovia, né, produto perigoso, alguma coisa desse tipo assim, risco coletivo, onde tem um risco, né, mais iminente de várias pessoas, nós vamos acionando a Defesa Civil, tá? E as concessionárias de pedágio, né, que são distribuídas ao longo de rodovias estaduais e federais. Então aconteceu o acidente, você também pode reforçar no 0800 da rodovia, tanto no ticket que foi pago, né, ou no deslocamento das rodovias existem os números ali distribuídos em placas. Então nós podemos estar fazendo o acionamento deles também. Mas quando que eu vou acionar algum deles? Então nós temos a seguinte situação. Nós temos acidentes de trânsito em rodovias federais, tá? E rodovias estaduais ou dentro das cidades, tá? E aqui nós vamos tratar rodovias estaduais e dentro de cidades como se fosse o mesmo. Nós vamos dividir a rodovia federal. Por quê? Porque o acidente de trânsito que foi ocorrido numa rodovia federal, ele é de atendimento da Polícia Rodoviária Federal, certo? E um acidente que aconteceu numa rodovia estadual, ele vai ficar a cargo da Polícia Rodoviária Estadual, certo? Ou Polícia Militar do Estado, ok? Então, nós temos que ter em mente essa divisão. Em qual rodovia eu estou transitando, se é numa rodovia federal ou estadual, tá? Ou se for próximo à cidade, dentro da cidade, que daí no caso seria a Polícia Militar também, tá? Ou estou numa rodovia estadual ou estou numa rodovia federal. Então, se é federal, é a Polícia Rodoviária Federal. Se é estadual, é a Polícia Rodoviária Estadual. Ok? Perfeito. Então, sabendo desta divisão, né, para qual polícia eu vou ligar, agora nós temos que aprender para qual equipe de resgate eu tenho que ligar. Tá? Como que eu vou saber se eu tenho que ligar para a SAMU ou se eu tenho que ligar para o Corpo de Bombeiros? Tá? Então o que acontece? Basicamente o que diferencia o trabalho de emergência e de resgate dos dois são vítimas presas em ferragens e possibilidades de incêndio e choques elétricos. Tá? O que isso quer dizer? Então, se deparou com um acidente que você identificou que tenha vítimas que estão presas nas ferragens, que não possam sair do veículo, você vai ligar primeiramente para o Corpo de Bombeiros. Tá? Então, identificado a possibilidade, né, de vítimas que não possam sair de dentro do carro, Corpo de Bombeiros. Identificou o risco de explosão ou incêndio no acidente, vazamento de óleo, né, risco com energia elétrica, Corpo de Bombeiros. Tá? Que daí vai fazer o resgate e o salvamento dessa pessoa. Porque basicamente a SAMU ela vai fazer o mesmo trabalho da parte de emergência médica e hospitalar, pré-hospitalar, de resgate às vítimas, porém ela não vai conseguir retirar as vítimas da ferragem, porque para isso o Corpo de Bombeiros nós vamos ter lá o desencarcerador que nós vamos conseguir fazer esse serviço. A SAMU vai estar prestando auxílio, né, quanto às vítimas, aquele acidente onde só tenha a vítima em si, ok? Então aí vai poder ser chamado a SAMU também. Na maioria das vezes, quando o acidente é em rodovia federal ou estadual, o Corpo de Bombeiros e a SAMU trabalham em conjunto, tá? Então, desloca um e logo desloca o outro, tá? Ou desloca o Corpo de Bombeiros com caminhão para efetuar a retirada das vítimas das ferragens e desloca a SAMU com a ambulância para estar fazendo o tratamento da vítima ali após ser retirada das ferragens. Tá? Então, enquanto isso é bem tranquilo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, o trabalho em conjunto é bem tranquilo, certo? Então, diferenciando, nós ganhamos tempo. Por quê? Porque se tu ligar para a SAMU e falar que a vítima está presa nas ferragens, o próprio médico ou atendente da SAMU ele vai falar para te ligar para o Corpo de Bombeiros. Então, tu está perdendo esse tempo que tu já poderia estar acionando o Corpo de Bombeiros.
Então é importantíssimo que nós saibamos para qual número eu vou ligar primeiramente. Então, me deparei com um acidente, o que eu vou fazer? Sendo em rodovia federal, rodovia estadual, eu vou me preocupar com a sinalização. Então sinalizou, foi sinalizado, está sinalizado o local, nós vamos para o acionamento de socorro, certo? Eu identifico que tem vítimas presas nas ferragens, eu vou ligar primeiramente o 93. Liguei no 93, acionei corpo de bombeiros, certo? Que é o primeiro, aciono o socorro às vítimas, para ganhar tempo, diminuir o tempo de resposta da equipe de emergência. Depois eu vou ligar para a polícia ou da rodovia estadual ou da rodovia federal. Liguei para o número da polícia ou federal ou estadual. Ok. Então está sinalizado e está acionado o socorro corretamente, certo? Depois eu posso ligar de maneira auxiliar para a concessionária, se eu souber ter conhecimento que a concessionária, qual concessionária que atende ali de pedágio, então eu posso ligar. Depois que eu já acionei os bombeiros e a polícia específica, ou a SAMU e a polícia específica, eu posso estar ligando para a concessionária. Eu posso identificar que tem um caminhão com produto perigoso e ligar para a Polícia Civil, para a Defesa Civil, desculpa. Eu posso estar identificando que tem um risco de deslizamento, que tem um risco de queda de uma ponte, né? E está acionando também a Defesa Civil. Um risco complexo que vai cair em algumas casas, um caminhão que vai cair numa ribanceira onde tenha casas, onde tenha pessoas moradias. Então eu também vou acionar a Defesa Civil. Então, identificando, eu consigo acionar esse número corretamente, de forma específica, tá? De forma correta, de forma ágil, e todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Então, sinalizei, acionei o socorro corretamente, e agora nós vamos para a avaliação das vítimas, se possível. Por que eu falo se possível? Porque a avaliação das vítimas, vocês vão ver aqui que não é aquele resgate, né? Então a maioria das vezes essa aula aqui é ministrada para leigos, aquelas pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento sobre o assunto. Então se tu tem pouco conhecimento sobre o assunto, tu não vai chegar tomando alguma atitude com as vítimas que você não tenha o conhecimento, certo? Agora, se a pessoa tem a formação em saúde, se a pessoa é médica, se a pessoa é enfermeira, técnica de enfermagem, ela vai ter o conhecimento da sua profissão, certo? Então a avaliação das vítimas do leigo, certo? Ela vai ser basicamente essa sequência aqui desse slide. Vai ser fazer um contato visual, tá? Então tu vai se aproximar ali do local do acidente, vai fazer um contato visual, vai olhar para ver qual a situação, tá? Vai avaliar. Se possível, você vai perguntar o nome e o estado da vítima, tá? Pergunta: qual é o seu nome? Fulano, tá? Tá sentindo dor? Sim, tô com dor na perna, tô trancado e tal. Então você já tá colhendo informação. 3. Mantenha calma, tá? Mantenha calma para te transmitir segurança. Se você ficar nervoso ali, você passa esse nervosismo para a vítima, que já está numa situação, né, complexa. Então, informar que a ajuda foi acionada. Então, perguntou o nome. Qual é o seu nome? João. Tá sentindo algum? Tô com dor. João, pode ficar tranquilo. Já está sinalizado e já foi acionado o socorro. Ok? Já vão lhe ajudar. Ok. Tá? E um apoio emocional, se possível. O que é isso? Né? Fale com clareza, demonstre empatia. Fala assim: não, vou ficar conversando com o senhor aqui. Tá? Ou fica mantendo o contato visual ali. Vou ficar aqui até a equipe chegar, pode ser? Ok, obrigado e tal. Vou aqui, vou ajustar para o senhor aqui, ó. Então, vai mantendo esse contato. A ambulância provavelmente está chegando, né? Aqui tem uma concessionária de pedágio que também foi acionada, ok e tal. Então, fica dando esse apoio emocional. Não chega ali assim: ô, seu João, ok, o pessoal foi chamado já, tá? Feito, tchau. Então, ali a vítima se sente, né, vai se sentir abalada pelo fato de ela ser deixada sozinha ali, vai ficar gritando, entendeu? Então nós temos que ter um pouco de empatia e se colocar no lugar do envolvido no acidente, tá? Então vai ser aquele contato visual, pergunta o nome, tá? Faz algumas perguntas básicas, mantenha calma, informa ele que já foi acionado o socorro,
tá? E mantenha aquele apoio emocional ali à vítima, tá? Então, recapitulando, nós vamos sinalizar o local, nós vamos acionar o socorro corretamente e depois nós vamos avaliar as vítimas e fazer esse contato visual e esse apoio emocional, tá? Então aqui, ó, o que não fazer, tá? Então a gente viu os 3 passos principais e agora nós abrimos um parênteses e nós falamos assim, ó, o que nós não devemos fazer, tá? Para evitar problemas, evitar agravar a situação, né? Evitar que piore aquele quadro. Então, de preferência, nós não vamos movimentar as vítimas, tá? Movimentar a vítima pode agravar lesões na coluna, né? Causar danos ainda maiores. Então, a gente não sabe qual é a situação das vítimas. Então, a gente não pode estar chegando lá e movimentando, dando auxílio para caminhar, para levantar, puxando para um lado para o outro, né? Vão existir situações específicas que nós vamos poder retirar a pessoa, que eu vou falar logo mais tarde, mas são exceções. Aqui a gente está falando de uma forma geral. Então a vítima está ali parada, tu vai sinalizar, acionar o socorro, vai manter o contato visual, mas não vai movimentar. Ela fala assim, me dá a mão aqui. Não, só um pouquinho, de repente o senhor fica aí, aguarda, vamos aguardar o socorro. Tá? Se for uma motocicleta, não retira o capacete. Né? De repente orienta ele, não retira o capacete, deixa o capacete. Né? Para quê? Porque se essa vítima tiver com uma lesão, tá? Ela não se agravar, né? Porque ele remove de forma inadequada e daí pode causar lesão, porque chegando a equipe de socorro nós vamos utilizar uma técnica de retirada de capacete que vai ser bem interessante para resguardar a cervical dessa vítima, tá? Não oferece medicamento, não oferece água, comida, tá? Então não ofereça nada, basicamente vai ser aquele apoio emocional do lado ali, mantendo uma conversa para que essa vítima não agrave as lesões. Tá? Não agir sem conhecimento técnico. Então, procedimentos inadequados podem piorar o quadro. Tá? Faça apenas o que se sentir seguro e o que você sabe. Então, é isso que eu estou falando. Quando vê para um médico ali que tem um conhecimento, ele vai poder, né, agir conforme a formação dele. Tá? Então, atenção, uma ação incorreta pode piorar lesões. Certo? Então, aqui nós aprendemos o que nós não devemos fazer. Tá? Então aqui, ó, os riscos de movimentar a vítima, tá? Uma movimentação incorreta, ela pode causar sequelas, tá? Mesmo com boa intenção, movimentar uma vítima sem necessidade pode agravar lesões internas e comprometer a coluna vertebral. Então aqui, ó, lesão na coluna, tá? Movimentos bruscos podem causar paralisia ou danos permanentes. Então hemorragias, né? Quando vê essa pessoa tá com uma hemorragia, ali tu movimenta ela, a hemorragia continua, porque muitas vezes as artérias elas se comprimem e daí ficam num estado de defesa. Então, quando ela se movimenta, o sangue continua pulsando. Então, até por esse motivo, é importante não movimentar as vítimas, né? Se tu vê ali numa situação, por causa de uma hemorragia ou uma hemorragia interna, tá? Uma fratura grave, então toda fratura vai ter uma hemorragia. Então, tem que ter muito cuidado com uma fratura para tentar não movimentar, né, de forma inadequada. Então aqui, ó, quando não movimentar, então evite movimentar a vítima. Existem exceções, né? Então nós temos lá, tu viu, identificou ali, né? Sinalizou, acionou socorro, identificou que o carro está pegando fogo e a pessoa não consegue sair do carro. Então numa situação de incêndio é óbvio que você vai escolher retirar a pessoa de qualquer maneira possível, independente se ela tem hemorragia, lesão, qualquer coisa. Por quê? Porque é lógico que você vai retirar ela, né, para salvar a vida dela. Então, por mais que ela tenha algum outro problema, seja fratura, seja hemorragia, né, você não vai deixar a pessoa pegar fogo junto com o carro. Então, em situação de incêndio, em situação de explosão, tá, em situação de afogamento, então tu vai poder estar auxiliando desabamento, né, dentro do conhecimento possível, dentro da sua segurança, certo? Não adianta o veículo estar pegando fogo, você se colocar em risco lá e se tornar mais uma vítima para tentar salvar alguém, tá? Então sempre de forma segura. Por isso que você não estaciona o veículo e sai correndo direto para o acidente. Porque tu estacionou o veículo, saiu correndo direto para o acidente, aí passa um caminhão que não viu o acidente e leva
todas as pessoas que estão curiosas ali, que normalmente ficam. Então é importante isso daí, é importante também que não pare não se torne um curioso do acidente, tá? Por quê? Porque ele atrapalha, já tem muitas pessoas ali, né? Já tem, o acidente já foi ocasionado, então não adianta ficar estacionando querendo saber, né? Querendo tirar foto, querendo filmar, né? Isso faz parte de resguardar, né? Tanto as vítimas quanto a nós mesmos, tá? Então aqui fica uma dica aí para não atrapalhar, né? Viu que tem gente lá já prestando socorro? Continua, segue viagem, tá? Não diminui a velocidade, não trava o trânsito, porque muitas vezes acabam acontecendo outros acidentes, né, por motivos adversos que não foi o acidente propriamente dito, tá? Então aqui eu vou dar uma repassada só para vocês terem um conhecimento do que é um protocolo XABCDE. O que é isso? É uma avaliação primária das vítimas, que na verdade isso daqui as equipes de socorro vão fazer, tá? Então chegando o corpo de bombeiros, chegando a SAMU, eles vão fazer uma avaliação XABCDE em todas as vítimas, tá? Para poder prestar o socorro ali de forma adequada. Então o X eles vão estar analisando hemorragias graves, tá? Então aquela vítima que tiver uma hemorragia grave, ela vai ser, a primeira coisa que vai ser tratada vai ser a hemorragia, tá? Então tratar da hemorragia, né, sanguinante dessa vítima, após tratar da hemorragia, que parte para a sequência ABCDE que a gente chama, que são vias aéreas, respiração, circulação, estado de consciência e exposição, tá? Então, tratamos a hemorragia. Se não tiver hemorragia, nós vamos direto para as vias aéreas, tá? Limpando as vias aéreas, fazendo essa pessoa respirar, tá? Das vias aéreas nós vamos para verificar a respiração, como que está a respiração dessa vítima, se está lenta, se está fraca, se está rápida, tá? Passando da respiração nós vamos para a circulação, tá? E passando da circulação nós vamos para o estado de consciência, se ela está consciente, se ela está desacordada, e depois nós vamos para a exposição, tá? Nós vamos fazer uma apalpe geral, né, para ver o que tem, se tem fratura, se tem alguma coisa, e depois nós vamos cobrir essa vítima, tá? Para que ela mantenha a temperatura e não perca aí calor pelo fato do acidente propriamente dito, tá? Então, basicamente essa vai ser a sequência das equipes de socorro, tá? Ou de quem tem algum conhecimento na parte de atendimento pré-hospitalar, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia de como que funciona um atendimento de uma equipe especializada, e para, se algum dia vocês quiserem, né, se aprofundar, eu posso até fazer um curso mais específico, tá? Quanto a um atendimento pré-hospitalar aqui, para vocês terem uma ideia, uma base de como que acontece o atendimento, tá? Então, conhecimento salva vidas. Ter conhecimento básico dos primeiros socorros permite agir de maneira mais segura, responsável, eficiente em situações de emergências no trânsito. Então, prevenir novos riscos, agir rápido faz a diferença, tá? Cuidar do outro é responsabilidade também nossa, tá? E juntos salvamos vidas. Responsabilidade no trânsito também é cuidar do próximo, tá? Então, fica aqui então o final do nosso curso, tá? Deu para nós ter uma ideia geral de como nós devemos agir numa situação de acidente, tá? De trânsito onde há vítimas. Nós vamos sinalizar, nós vamos acionar o socorro correto e nós vamos avaliar as vítimas, tá ok? Então, responsabilidade no trânsito, tá? Fica aqui o meu abraço a todos e um grande abraço.